Porque sabe aquele discursinho patético? Se o Neymar não decide nem no Santos, como que ele vai decidir na seleção brasileira? Fui convencido de que o problema do Santos é o Neymar. Neymar é a solução ou o verdadeiro problema do Santos? Nos últimos tempos, essa pergunta tomou conta da mídia e dividiu opiniões. Afinal, quando o Neymar joga, o Santos depende demais dele. Mas quando ele não está em campo, o time também sofre. Thiago Leifert fez um grande desabafo, então fica conosco até ao fim. Mas antes, já deixa o teu like e inscreve-te no canal para não perder os próximos vídeos. Queria mudar de opinião sobre uma coisa, porque eu tenho bom coração. Meu coração é aberto. E eu abri meu coração, eu ouvi as críticas, né? Vocês vêm reclamando muito da forma como eu me refiro ao Neymar. E como eu analiso o atleta Neymar. E eu abri meu coração. E eu falei, eu vou ler o que estão dizendo por aí. Será que eu tô tão errado assim? Porque o chat às vezes me diz que eu tô errado. Então eu fui ler. E eu li muito. E de coração aberto, como eu sou uma pessoa muito influenciável, eu mudei de ideia. E eu fui convencido, então, lendo colegas por aí, vendo comentários na televisão, fui convencido de que o problema do Santos é o Neymar. Tô convencido. Todo mundo falando que o problema do Santos é o Neymar, que o Neymar atrapalha o time do Santos, atrapalha o esquema tático do Santos, que o Neymar atrapalha o elenco do Santos. Essas opiniões que eu li, elas são baseadas exatamente no quê? Em número, aproveitamento? Não, isso tudo é bobagem. Esquece isso, gente. É baseado na cabeça da pessoa. Mas eu acreditei. E eu fiquei em paz. Então quando saiu a escalação de Santos e Atlético Paranaense, e o Neymar não estava, o Neymar foi suspenso, eu fiquei tranquilo. Porque o problema do Santos é o Neymar. Eu tô convencido disso aí. Ele atrapalha. E o destino bondoso que é com o peixe, tirou o problema e falou, vai Santos, joga na Vila Belmiro, contra um time melhor do que você, que tá lá em cima da tabela, e mostre a sua força. No primeiro tempo, aconteceram dois probleminhas, assim, só duas coisinhas pequenas, 2-0, mas não tem problema. Isso acontece, gente, acontece. Mas o segundo tempo foi 0-0. No segundo tempo, o Santos conseguiu empatar com o time que tá lá em cima da tabela. E só conseguiu porque estava sem o Neymar. Parabéns, peixe. Agora vai. 23 finalizações do Santos, só 3 no alvo, nenhum gol, mesmo sem o Neymar atrapalhando. Mesmo sem. Imagina se o Neymar tivesse lá para atrapalhar. Complicado, viu? Mas agora que tá diagnosticado, tô bem tranquilo. Então começou a contagem regressiva pro Réveillon do Peixe. Faltam 17 jogos, 7 são em casa, 10 fora. Temos então, chat, 51 pontos pro Santos disputar. E o Santos precisa de 23, é isso? 51 pontos para disputar, o Santos precisa de 23. Fazendo uma conta rápida, estamos falando de 45% dos pontos. Então, zera tudo, começa o campeonato agora para o Santos. O Santos precisa ter um aproveitamento de 45% para conseguir os tais 45 pontos, que é o número mágico para escapar de rebaixamento, certo? Hoje, o aproveitamento do Santos no Brasileirão é 34%. Precisa, portanto, subir de 34% para 45% se quiser fazer os tais 45 pontos. Com o Neymar, o aproveitamento do Santos é de mais de 50%. Sem o Neymar, cai para 30 e pouco. Então, eu acho que é melhor o Neymar atrapalhar no Campeonato Brasileiro. Certo? Se for para não atrapalhar, acho melhor ele não atrapalhar na Sul-Americana e nem na Copa do Brasil. Talvez não levar ele lá para Macará. E priorizar que ele atrapalhe no Campeonato Brasileiro. Porque quando ele tá, o aproveitamento é mais de 50%. E o Santos precisa de 45%. Mas mesmo assim, digamos que tudo dê certo e fique em 50%. De 50% para 45% é um jogo, né? Esse 5% de diferença, nós estamos falando de um jogo só. E o Santos caiu assim da última vez. Na última rodada, do nada, com uma dificuldade no último jogo, no último chute. Ou seja, agora é oficial. A preocupação é muito real e o risco é muito, muito, muito alto. Porque se você precisa de 45%, seu aproveitamento com o Neymar é 50% e sem ele é 34%, você tá com um problema grave. Vai precisar dar um estalo lá. O time é bom, já falei, mas realmente ele é bom para uma competição, para 3, pegando 3 horas de ônibus de Quito até Macará, complicado. E em Transferban. Mais uma vez vai ser aquela choradeira em dezembro. Ah, não, pessoal. Eu imagino como tá difícil o dia do Juca Kfouri. Como tá difícil o dia do Casagrande. Da turminha que persegue o Neymar, que não suporta o Neymar pela ideologia política dele. Porque sabe aquele discursinho patético? Se o Neymar não decide nem no Santos, como que ele vai decidir na seleção brasileira? Que era esse, o discursinho ensaiado dessa turminha. Aí a gente tem que trazer. Eu sei, dá pena deles, mas tem que trazer. Os números do Santos.
com o Neymar no Campeonato Brasileiro e sem o Neymar no Campeonato Brasileiro. Aí que fica complicada a vida deles, coitadinhos. Ó, com o Neymar no Campeonato Brasileiro são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. É isso mesmo. São 9 jogos, 4 derrotas, 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Um aproveitamento de mais de 50%. Aí sem o Neymar. Nossa, eu tô até com pena desses meus coleguinhas, coitadinhos. Sem o Neymar, o Santos no Campeonato Brasileiro. É patético. São 11 jogos com só uma vitória, 5 derrotas e 5 empates. Vocês percebem o tamanho do Neymar? Vocês percebem o quanto ele ainda faz diferença, mesmo já numa outra forma. Mas isso aqui é só para acabar com a palhaçada, com o discurso hipócrita e com as mentiras construídas por essa imprensa politizada que persegue o Neymar por ideologia política. Esses números aqui são só para desmoralizar e desmascarar a imprensa esportiva que persegue o Neymar. Com o Neymar, mais de 50%. Sem o Neymar, 20%, um pouquinho mais de 20% de aproveitamento. O dia deve estar complicado.